trazendo até um pouquinho mais atrás, porque antes da contratação do Kleber Xavier, o Sampaoli chegou a praticamente fechar com o Santos, e só não fechou porque na época o Pedro Martins era o executivo de futebol, era o diretor de futebol, e ele foi contra. Teve até aquela coletiva que o Pedro Martins fala do saudosismo. Naquela ocasião, e eu fui ter essa informação posteriormente, naquela ocasião o Sampaoli chegou a ser anunciado até para os jogadores. Os jogadores do Santos já sabiam que seriam comandados pelo Jorge Sampaoli. Tão avançada foi a negociação. Então a porta ficou aberta, pelo menos com as pessoas com quem o Sampaoli conversou, e dentre essas pessoas não fazia parte o Pedro Martins, o que fez muito ali o posicionamento, né, do Pedro Martins naquele momento ser duro, porque ele não participou dessa negociação. O Sampaoli acabou se retirando porque ele ia ter que lidar com o executivo de futebol, que era contra a chegada dele. Mas a porta sempre ficou aberta. E nesse meio tempo, o Santos chegou a entrar em contato com o Vojvoda, na época empregado com Fortaleza, que recusou a ir porque queria assumir o contrato dele com Fortaleza. Hoje esses dois nomes estão à disposição no mercado. Que coisa, hein? O Vojvoda, a princípio, era pintado por muita gente internamente como plano A, porque seria o plano mais fácil, mas há uma preocupação muito grande do Vojvoda ser um Pedro Caixinha 2.0. Um treinador que foi bem... Meu Deus. E foi bem, isso foi citado até por uma das minhas fontes, esse termo, né? Ser uma nova versão do Caixinha, um treinador que foi muito bem num time com menos pressão, um time com uma camisa com uma história inferior que o Santos, mas chegando nesse momento... na situação, na conjuntura que o Santos está, seria um problema para o Santos Futebol Clube. E aí surge o nome do Sampaoli, que é o grande sonho da diretoria do Santos, né? O grande nome que chega ali com uma espécie de unanimidade no Santos Futebol Clube. Ele chegaria com a famosa chave do CT, ele chegaria com uma autonomia de trabalho muito grande. A informação que eu tenho é que o nome ganhou força nos últimos dias, principalmente com o descontentamento da diretoria do Santos em relação ao Kleber Xavier. Já havia favas contadas que se o Santos não vencesse o Juventude, o Kleber Xavier seria demitido ontem mesmo. Tá? O Xavier sequer daria entrevista coletiva e o Santos já tinha no nome do Sampaoli como plano A. E o próprio Sampaoli, isso aconteceu por quê? Pessoas ligadas ao próprio Jorge Sampaoli fizeram esse movimento de aproximação ao Santos. Tá? O próprio Sampaoli já sinalizou que se o Santos procurar, ele vai muito possivelmente aceitar. Claro, há uma situação de negociação de papel timbrado? Não, até porque o Santos tem um treinador. Então, por isso que o próprio Santos, nem oficialmente, tampouco as fontes ligadas ao clube, tem falado muito. Quem fala, geralmente, tenta desconversar, tenta sair pela tangente em relação a isso, até porque beira uma questão até antiética, porque se tem um técnico ainda empregado, esse técnico pode chegar até domingo na partida contra o Cruzeiro. Mas a depender do avanço nessa negociação que já existe com o Sampaoli, pode ser, e existe uma possibilidade, ainda que remota, tá, do Kleber Xavier ser demitido antes mesmo do jogo contra o Cruzeiro. Eu digo isso, que é remota possibilidade, mas ela existe, tá? Eu cravo aqui. Não significa que o Kleber Xavier vai ser demitido até o jogo contra o Cruzeiro, mas significa que ele pode, existe essa possibilidade trabalhada ainda que de forma remota. Fato é que mais hora menos hora a tendência é que o Kleber Xavier seja demitido, no primeiro resultado negativo, no primeiro desempenho mais torto, o Kleber Xavier seja demitido, há um descontentamento geral da diretoria do Santos com o trabalho do Kleber Xavier, e o nome, plano A, é o Sampaoli, e este nome já deu sinal positivo para o Santos. A única chance do Sampaoli não vir é no meio das conversas ser alguma coisa torta. A gente sabe que o Sampaoli é meio controlador, né? Se as coisas não tocar, se a banda não tocar exatamente como ele quer, ele não vem. Só que neste momento há um sinal positivo e até uma aproximação do Sampaoli. O movimento que o Sampaoli fez de dizer: olha, Santos, estou aqui e se você quiser eu vou conversar com você e estou bastante inclinado para dirigir o time.